Olá, pecadores CCBistas! Pecadores CCBistas. E aí, pecadores? Pecadores desde 1910. Os pecadores desde 1910. Olha aqui, ó. Tá rolando aí Tem um rapaz aí no YouTube aqui que ele botou sobre um processo que a congregação sofreu lá no Rio Grande do Norte, na região Nordeste lá do Brasil. Aqui, ó, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, TJRN, apelação civil. Aqui, ó, apelante Moacir Barbalho da Silva, apelada à congregação cristã no Brasil. Desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Você acessar o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, pai. Esse caso foi lá no Rio Grande do Norte. Aqui, ó. Apelante Moacir Barbalho da Silva. Escuta só isso aqui, ó. Apelante Moacir Barbalho da Silva. Advogado José Wilson de Freitas de Oliveira, o advogado do rapaz lá. Eu acho que era cooperador de jovem. Ele era do Ministério. Apelada à Congregação do Brasil. Advogados. Tem mais de um, sabe? Esses advogados aqui são irmãos que fazem voluntariamente ou são pagos pelas coletas dos diversos. Hein? O sujeito ia trabalhar de graça? Ele? Será que ele é irmão? E fez essa caridade, sabe? Essa caridade para receber. E outro, olha, aqui, advogados, Valentim Marinho de Oliveira Neto e outro. Aqui o tribunal não identificou o outro, ou só foi fornecido o outro. Relatora, desembargadora, olha, ementa, aqui a ação indenizatória acumulada com manutenção de posse. O sujeito pediu eu acho que o sujeito pediu uma indenização, mais a manutenção do ministério, sabe? Improcedência, apelação interposta. Vou ler o relatório só. Aqui, ó, acórdão. Aqui é o relatório da desembargadora. Acórdão os desembargadores que integram a segunda civil. Vou ler direito. Acórdão os abre aspas aqui para o acórdão. Acórdão os desembargadores que integram a segunda Câmara Civil deste egrégio Tribunal de Justiça, em turma, por unanimidade de votos, sem manifestação ministerial, conhecer da apelação, rejeitar a prejudicial de milidade para condenar a apelada ao pagamento de R$10 mil. A congregação foi condenada a pagar R$10 mil de indenização, com dinheiro das coletas de diversos e da alma da piedade, né? Você sabe, né? Você acha que o quê? Que o ancião vai pagar isso aqui? Isso aqui é a coleta de diversos, rapaz. Por isso a coleta de diversos. A coleta de diversos é diversos, rapaz. Não tem limite para a coleta de diversos. É o que o Ministério quiser. É o que o Ministério quiser, coleta de diversos. Para pagar indenização, para pagar advogado, para pagar propina. Pagar propina? Pagar propina se um fiscal lá da prefeitura, por exemplo, a congregação faz alguma coisa de errado. Mesmo se for o caso de sem querer. Aí, o fiscal lá da prefeitura, você sabe que nas prefeituras do Brasil é cheio de propina, né? Sabe? Dá um cafezinho aí. Então, o fiscal lá fica botando dificuldade, como o Brás faz, porque o Brás faz isso com o CCB, tá? O fiscal lá da prefeitura também faz. O fiscal da prefeitura lá fica colocando dificuldade para vender facilidade, né? Para vender facilidade, sabe como é que é facilidade? Aí fica dizendo, dá aí. Aí a congregação, para facilitar as coisas, para desburocratizar, aí dá uma na mão do fiscal lá. Sabe aqueles comerciantes que tem uma dívida com a Receita, com o município, do imposto lá que está atrasado, ele deve lá 10 mil. Aí vem um fiscal e dá uma amenizada na coisa e baixa para 5, baixa para 3, aí uma parte, em vez do empresário, do comerciante pagar 10 mil para a prefeitura, paga 5 e dá 1 ou 2 pro fiscal para corrupção. Isso é Brasil, rapaz. Isso aqui é Brasil. Se liga, rapaz.
Aqui, ó. Apelado ao pagamento de 10 mil ao recorrente a título de danos morais nos termos do voto da relatora. Aqui é o relatório embaixo. Ali foi o relatório. O relatório que a relatora, a desembargadora, fez e todo o tribunal aprovou. O juízo da comarca de Caraúbas, foi lá em Caraúbas, proferiu sentença na ação número ajuizada por Moacir Barbalho da Silva, em face da congregação cristã no Brasil, negando provimento à pretensão autoral de indenização por dano moral e com manutenção de posse. Inconformado, interpôs a apelação, suscitando prejudicial de nulidade de processo, em face da apresentação extemporânea da contestação. No mérito, alegou fazer jus à indenização, porquanto foi humilhado durante um culto por ancião. O ancião foi lá num culto e desceu o cacete nele em nome de Jesus, em nome do Senhor, em nome de Deus, usando a palavra e sapecou o apelado aqui. O apelado. Sabe aqui, ó, eu vou entrar no mérito aqui da coisa espiritual, sabe? Eu vou ler aqui só o relatório da desembargadora, mas na verdade eu vou entrar no mérito espiritual da coisa, sabe? Que é a minha praia, sabe? Eu não sou jurista, não sou advogado, que nem CCBista. CCBista acho que tudo dá processo, né? Porque você critica a congregação e fala, pode ser processado porque tá denegrindo a imagem. Ou seja, ele confunde uma crítica, uma liberdade de expressão como dano moral, sabe? Como danificar a imagem. Porque a idolatria é tanta, o fanatismo é tanto, que ele confunde você fazer uma crítica, ele confunde com denegrir imagem. Porque ele não quer que você critique a CCB. Qualquer crítica que você fizer à congregação, aos santos anciões do pau oco, então aí eles falam que é denegrir imagem, sabe? Que nem a circular lá, a intimidatória, sabe? A nossa instituição. Então, se você criticar a instituição, você está denegrindo a imagem. Então, todo CCB acha que é jurista, sabe? Essas mulas sem cabeça. Aí, no mérito, voltando aqui, no mérito alegou fazer jus à indenização, porquanto foi humilhado durante um culto por um ancião representante superior indicado pela ré, indicado pela congregação. Indicado pela ré, a ré aqui é a congregação. Então, o cooperador aqui, ele foi humilhado durante um culto, publicamente ali em cima. Isso acontece muito, só que em uns casos maiores e outros em casos menores. Porque ele é humilhado ali de cima, você está embaixo. Por que quando você tem uma causa, por que o ancião, aqui eu vou entrar numa questão aqui, que eu já falei anteriormente, mas eu vou entrar aqui, por que o ancião, o maldito ministério, ele impôs que você tem que congregar na sua comum? A comum serve para isso, rapaz. Para quando você fizer alguma coisa que o ministério não gosta, ele já sabe onde te encontrar e vai na sua comum e aí sapeca você lá de cima. Só que quando você está no culto embaixo e o maldito está lá em cima te humilhando, muitos dos casos, metade da igreja sabe que aquela humilhação é para você. Só que você não tem direito de voz. Então você tem que apanhar ali, ser humilhado ali publicamente e ficar calado. Você não tem voz para rebater, para... Digamos assim, você não precisa erguer sua voz para... Você não tem voz para erguer, para fazer um contraponto. Não, você tem que ouvir. E aí ouve um monte de mentira, um monte de fake news, de invenção, sabe? E você tem que ficar ouvindo ali. E às vezes, muitos dos casos, metade da igreja já está persuadida que você é o criminoso, que você é o pecador, sabe? Porque o ministério, antes dele ir na sua comum, o ministério tem uma coisa contra você. Antes dele ir na sua comum, ele já passou para metade da igreja. Então, ali na hora do culto, metade da igreja já sabe, o ministério já persuadiu, sabe que nem o julgamento lá de Barrabás, e Jesus Cristo, que Barrabás foi nos bastidores e já mandou metade do povo, ou maioria da metade, de dizer que para soltar Barrabás, solta Barrabás. Então o povo já estava persuadido. Se você ler lá, o povo já estava persuadido
para dizer lá no julgamento, para soltar Barrabás. No ministério da congregação, na congregação assim também, metade da igreja já está persuadida a achar, a ter certeza que você é o pecador. Então, quando o ancião, o ministério tem uma causa e vai ali naquele culto onde você está, na sua comum, você não tem como contrapor. Então você tem que ficar calado, porque se você falar, aí vai ficar pior. Sabe? Aí vai ficar pior. Então a metade da igreja já está persuadida que você é o pecador. Então você fica ouvindo aquela merda em nome de Deus, porque o ministério está sapecando você lá de cima. E conta um testemunho, e consulta outro, sabe? Então você ali já é um pecador. Então você ali é humilhado e não pode falar. Você não pode falar. Aí se você for retrucar depois, é como meia dúzia. Mas a metade da igreja já sabe, já está persuadida que você é um pecador. Foi esse caso aqui. Foi esse caso aqui. Que isso aqui é caso longo. Quando foi para o tribunal, que é contra a palavra, né? É contra a palavra. Aqui, ó. Ousa algum de... Aqui em Paulo censura o litígio entre os irmãos. Ousa algum de vós... Ousa, Paulo usou a expressão ousa. Ousa. Ou seja, rapaz, você é doido, é? Você ousa fazer um negócio desse? Quando essa expressão ousa, quer dizer que você já passou do limite, rapaz. Você não pode fazer isso. Paulo diz, ousa algum de vós, ou seja, é ousadia. Já está acima da coisa. Porque não pode. Olha, um irmão não pode processar a igreja, a congregação. Um irmão não pode processar outro irmão. Quando eu falo em congregação, igreja, outro irmão. Um irmão que se diz crente da congregação que está no Brasil, que se diz que entrega na mão de Deus, que o Senhor faz a obra, que o Senhor é justo, que o Senhor é isso e aquilo. Você não pode processar outro irmão, rapaz. Semelhantemente à igreja, um ministério maldito, quando processa outro irmão, ele é maldito, safado, sem vergonha, vagabundo. Porque a igreja processar ou ameaçar processar, ameaça já é pecado. Porque quando esse maldito Braz lança uma circular intimidatória, ele já está pecando, porque ele está usando a força da congregação. Ele já cria um maldito departamento jurídico para ameaçar, ele já está pecando. Já é pecado. Sabe? Um CCBista não pode processar outro CCBista. Por que eu chamo esse CCBista de mentiroso? Porque fala uma coisa, aí entrega na mão de Deus. Aí entrega na mão de Deus de noite e de dia vai procurar o advogado. Entendeu por que eu chamo de CCBista de mentiroso, de falso, mentiroso, desgraçado? Essas mulas sem cabeça. Porque eles de dia, eles de noite lá na merda do culto deles, eles só lá entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Deus deixou a justiça para isso. Deus deixou também o cabaré, o puteiro, vai lá. Já que sua mulher, o seu marido não dá conta, vai lá então. Tudo que está na terra, Deus deixou. Ou permitiu. Então vai lá no cabaré, então. Então o maldito de noite fica dizendo, entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. E de dia vai procurar o advogado. Por quê? Por que eu falo que são mentirosos? Porque são mentirosos, é gente mentirosa, gente que fala uma coisa e faz outra, gente que fala uma coisa e faz outra. Então Paulo disse aqui, porque a igreja de Corinto é a igreja mais depravada que tinha. Lá tinha os Gálatas, lá tem igreja na Capadócia, em Esmirna, em Laodiceia, em Efésio, não sei aonde. E a Corinto, a cidade de Corinto, o reino de Corinto, era o reino mais depravado. Porque era reino que tinha vida noturna, festa, era tudo no luxo. Tanto que as cartas que mais Paulo escreveu foi para Coríntios, porque é a igreja mais depravada que tinha. Porque a vida dos coríntios era que nem São o Coríntios antigamente era que nem São Paulo é hoje. O PIB maior, a igreja estava concentrada lá. Como São Paulo é hoje, era Coríntios antigamente. Porque tinha três, lá na Grécia Antiga tinha três polos. Tinha Atenas, tinha Coríntio
e tinha Esparta. Só que Esparta era potência, mas era militar, porque Esparta era ditadura, sabe? E era mais religioso, mas era em outra religião. Mas Atenas era liberdade, democracia, essas coisas, mas a vida noturna, a depravação, o luxo, era dado mais em Corinto. Corinto era libertina. Vou usar a palavra aqui, libertina, ela era libertinagem. A libertinagem, era luxo, depravação, sabe? Depravação sexual e tudo, essas coisas todas. Sabe? Porque eles eram progressistas, hoje fala progressista, né? Corinto era progressista. Então, por isso que Paulo levou as cartas mais de Paulo eram para Corinto, que era a igreja mais depravada. E aqui, ó, e com quem que os coríntios aprenderam a levar um irmão ao tribunal? Sabe? Então, que Paulo falou, ousa algum de vós, e aprendeu com os coríntios. Porque ser besta fala que o mundo jaz do maligno. Mas ele faz tudo que o mundo faz. Ele copia tudo que o mundo faz. Ele fala assim que o mundo jaz do maligno, mas isso é da boca para fora, pai, porque ele é mentiroso. Ele é filho do diabo. Ele é mentiroso. Ele só fala, mas ele não faz. Sabe? Ele fala que o mundo é do diabo, que jaz do maligno, mas ele faz tudo que o maligno põe no mundo. Então os coríntios eles fizeram a mesma coisa. Aqui, aí começou. Ousa algum de vós tendo algum negócio contra outro e a juízo perante os injustos. Quem é perante os injustos? A desembargadora. Por que essa desembargadora é injusta? Aqui não no sentido jurídico da palavra, no sentido injusto da lei de Deus. O juiz dessa desembargadora, ela é injusta. Não, ela é injusta, injusta na conotação espiritual, não na conotação jurídica dela. Tá? Não, pela lei de Deus, pela lei espiritual que Deus coisou, ela é injusta. Porque ela não conhece como funciona a lei de Deus. Ela conhece a lei dos homens, mas a lei de Deus ela não sabe como funciona. Então ela é injusta. Aqui foi uma causa... Sabe quando eu falei aqui de você levar uma juíza decidindo uma causa espiritual? Porque o ancião maldito quis massacrar o irmão lá de cima do púlpito, ele não gostou, não entregou na mão de Deus, que ele tanto pregou, não entregou na mão de Deus, e esse ancião que é injusto, tirano, foi usar o púlpito para pisar o irmão. Isso aqui é uma causa espiritual. O ancião usando a tribuna é o quê? A tribuna, sabe que o ministério fala que o púlpito é a tribuna? Então ele usou a tribuna, é como um sacerdote que entra no templo e traz lá umas ofensas dizendo que foi Deus que mandou te ofender. Então ele usou o púlpito para te ofender, para te pisar. Aí, ou seja, entendeu? Uma causa espiritual aqui. Os dois cometeram o pecado. Aí como não tem... ou seja, não tem um meio termo ali, porque quando o ministério fala, é corporativismo, né? Quando o ministério fala, todo mundo, os outros ministérios tendem a apoiar. Por quê? Porque não tem nenhum corajoso no meio para dizer, não, vamos conversar aqui, vamos acertar aqui. Tá? Não é bem assim, não. Porque é espírito de corpo, sabe? Corporativismo. Panelinha, quadrilha. Espiritual, quadrilha, sabe? Espírito de corpo. Então, quando o ministério fala, todo mundo, os outros ministérios, tudo apoia. Então fica um monte contra um só. Aí, como aquele que é contra um só não quer sofrer, não vai botar na mão de Deus, vai botar na mão de Deus, vai botar na mão de Deus. Aí Deus fica lá na dele, aí vai dar um tempo, aí o sujeito não quer sofrer as consequências, procura a justiça dos homens. As justiças dos homens para decidir, para analisar uma causa espiritual. Aí vai dar nisso aqui.
Então Paulo condenou. Agora voltamos aqui, ó. Foi humilhado durante um culto por ancião representante superior. A justiça aqui classificou o ancião como representante superior. Nesse caso é mesmo. Indicado pela ré. Sustentou também imperioso ser mantido na posse da casa onde reside. Ou seja, o culto era na casa dele. O culto era na casa dele. Aquela, sabe o sujeito que faz uma casa para botar um culto na casa dele que ele quer ser do ministério? Tá? Entendeu? Entendeu como quando você transgride a lei de Deus só dá merda? Isso aqui é porque transgrediram a lei de Deus, só dá merda. Ou seja, ele botou um culto na casa dele e ele ficou sendo... Okay. Sustentou também imperioso ser mantido na posse da casa onde reside, vizinha ao templo. E vizinha à congregação. Ex-construída com seus próprios recursos. Ou seja, o rapaz, o CC Besta, ele construiu uma igreja do lado da casa dele, com os próprios recursos. Tem muito isso, rapaz. Eu já falei disso aqui, tem muito isso aí. Que a pessoa constrói uma igreja porque ele quer ser do ministério. Entendeu como funciona tudo errado? Quando você transgride a lei de Deus, só vai dando merda, rapaz. Então é o seguinte, você começou. Isso aqui, sabe, cai naquela lá, de seguinte, pecado, né? As pessoas acham que pecado é só blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas você vai pecando, vai dando merda. Vai dar merda lá na frente. O que é que Deus faz? Deus se afasta. Porque Deus sabe que você vai se ferrar. Então, ele não precisa nem fazer muito contra você, porque você já se ferrou com as próprias mãos. Então você começa a pecar, jogando para debaixo do tapete, aí comete um pecado, aí faz mais 10 pecados para encobrir aquele pecado. Aí cometa mais 100 pecados para encobrir aqueles 10. E aí Deus sabe que você vai se ferrar, que você vai se lascar. Então Deus deixa, ele vai fazer, precisa fazer nada. Você se ferra com as próprias mãos. E um ferrando o outro. Porque aqui é um ferrando o outro. Porque aqui ele pegou essa indenização de 10 mil reais. Quem pagou essa indenização de 10 mil reais? Os CC Besta das coletas da obra da piedade e do fundo de viagens. E da coleta de diversos. Sabe? Não pode você construir uma igreja com o seu próprio dinheiro para você querer ser do ministério. Vai dar merda. Vizinha ao templo, ex-construída com seus próprios recursos. Inclusive a registrou no nome da demandada. Que a demandada é a congregação. Ele construiu... Sabe essas igrejas do meio do nada? Que junta meia dúzia, uma turma de CC Besta para ir lá construir e depois o ministério exige que a igreja seja doada para a congregação. Seja posta no nome da congregação. Com terreno e tudo. Aí os CC Bestas vão lá, fazem vaquinha própria, com autorização do ministério, o ministério permite. Aí fazem vaquinhas próprias, porque eles querem ser do ministério. Então ali quer ser encarregado, quer ser cooperador de jovem, quer ser instrutor. Tá? Então é o seguinte, CCB, tem muito isso aí, pode verificar, tem muito isso aí. Os pecadores CC Bestas, eles fazem uma vaquinha para construir uma igreja no meio do nada lá. Porque eles querem ministério. Aí depois que constrói, a administração quer que registre no nome da congregação. Passe tudo para ela. Aí nessa lua de mel aí, é claro que eles aceitam. Aí quando acontece? O que acontece? Acontece que quando o terreno tá a casa de oração, o terreno tá tudo registrado no nome da congregação, aí o que é que o ministério pega e faz? Vai levantar para cooperador, para diácono, os parentes deles e a turma na panelinha deles. Aí esse pessoal que gastou dinheiro e trabalhou na construção fica pé da vida. aí dá briga. Sabe? Dá briga. Por quê? Porque depois que a congregação passou pro nome dela, aí ela faz o que ela quer. Aí ela põe um cooperador, põe um cooperador de jovem lá, filho do diácono, filho do ancião, põe um encarregado lá que é genro do ancião, que é genro do diácono, que é filho do cooperador. Entendeu? Aí quem construiu a igreja fica louco da vida. Porque não tem vez nenhuma. Você entendeu a briga?
É isso, porque depois que o ministério toma posse, aí vai botar os cargos na igreja aqueles que ele, da panelinha dele, dos puxa-saco dele, dos parentes e de amigos, sabe? É o que foi esse caso aqui. Olha, construída com seus próprios recursos, o CCBesta ela gastou dinheiro, inclusive registrou o nome da demandada, mesmo sendo relativamente incapaz, porque é acometido por doença mental. Você vê o que é ser, você vê onde chega o ponto da pessoa querer ser do ministério, né? O cara passou tantos problemas, construiu igreja, gastou dinheiro, circunstâncias suficientes para nulificar o ato. Aqui foi o relatório disse, olha, isso aqui já é o suficiente para nulificar o ato. Então é o seguinte, o sujeito com problemas familiares, enfermidades, pegou, construiu igreja, tudo para ser cooperador, para ser do ministério. Não, sabe pessoa que não tem luz de Deus? Tudo para ter uma bosta de um cargo, tudo para ser a merda do ministério, de um cooperador. Espera um pouquinho. Então, tudo para ser do ministério, o sujeito faz tudo isso aqui. Aí deu justiça, briga na justiça. Olha, nas contrarrazões, a apelada, aqui nas ali a visão do apelado, que é o irmão lá que construiu a igreja. O CCBesta lá. Nas contrarrazões, aqui a congregação, os advogados da congregação. A apelada rebateu os argumentos supra, aduzindo, em síntese, que não há nos autos quaisquer outros argumentos deduzidos no processo capaz de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de argumentos jurídicos. O que a fez requerer o deprovimento do recurso. Argumentos jurídicos. Não disse merda nenhuma. O Ministério Público absteve-se de opinar. O Ministério Público falou, não vou meter com esse negócio aí, não. É o relatório aqui. É o relatório o Ministério Público nem quis conversar, entrar na conversa dos CCBistas. Presentes nos requisitos de... O Ministério Público falou, eu não quero entrar na conversa dessa gentalha aí, não. Me poupe, né? Sem razão. O Ministério Público falou, me poupe. Me poupe desses caras querendo ser cooperador e construir igreja. Eu não tenho o que fazer. Eu vou tomar meu café. Sem razão, o recorrente quando alega que... Sem razão, o recorrente quando alega que o processo é nulo, porque a contestação é considerada mesmo apresentada depois de finalizado o prazo legal. O Ministério Público falou que porcaria é essa, rapaz? Não entendi nada. Sabe aquele gordinho lá falou? Eu não entendi nada. Eu não vou entrar nesse negócio aí, não. Tem mais o que fazer aí. Essas questões dos CCBistas aí não é comigo, não. Então, não, eu vou parar por aqui. Eu vou ficar só nesse negócio aqui. Então é o seguinte. Tem muito desses casos aí. Eu já falei aqui da questão como o Ministério entra quando tem alguma coisa contra você, vai na sua comum e faz. A segunda tem muito caso esse aqui. Eu conheço vários. Eu já falei aqui, né? Eu já falei aqui. De pessoas que constroem a igreja para ser cooperador, aí o Ministério resiste no nome da merda. Sabe essa igreja? Tem um vídeo aqui, que eu vou botar aqui. Aqui, no card, que é da igreja lá que fechou. Não, tá aí abaixo, vê aí abaixo. Tá logo aí abaixo.
A igreja que fechou porque a pessoa construiu uma igreja e depois os herdeiros pediram o terreno de volta. Acontece muito isso aí, rapaz. É recorrente. Tem vários casos disso. É recorrente, essa merda aqui é recorrente. E esses caras, e o maldito Ministério do Brás, ainda aceita. É recorrente. O sujeito lá constrói a igreja. Quando está na lua de mel, até abrir ali um tempinho depois, é uma lua de mel. Oh, glória, aleluia, estão preparando, tá? Depois, aí quem construiu depois morre. Aí os herdeiros vão lá e querem o terreno de volta, que é lógico. Quando não, é isso que eu falei aqui. O CCBista constrói, e aí depois que o ministério pega e registra no nome, aí põe quem eles querem para o ministério. E a quem trabalhou se lascou. Vai, trouxa. Vai, trouxa. Só que esse caso aqui aconteceu em 2019. Esse caso aqui, o CCBista entrou na justiça. Entrou na justiça. Eu acho que ele entrou mais na justiça porque ele foi ofendido pelo ancião. Eu acho que foi mais por causa disso. Eu acho que não foi tanto. Eu acho que foi mais por causa disso, que ele foi humilhado publicamente. Aqui, ó. Ele foi humilhado publicamente. Aqui. Foi humilhado durante um culto por ancião. Com certeza teve outros CCBistas que testemunharam a favor desse, né? Porque o tribunal vai investigar. Com certeza teve outros, claro, né? Teve outros CCBistas que tomaram as dores dele e testemunharam a favor dele, sabe? Na causa. E aí ele recebeu 10 mil reais de indenização, segundo aqui o processo. E quem pagou isso? A coleta de diversas. A sua coleta de diversas, seu CCBista mula sem cabeça, a sua coleta de diversas. Você deu, o Ministério pediu, rapaz, irmandade, reforça aqui nas coletas para a gente pagar um processo que a gente teve ali, em tal lugar. Você acha que o Ministério pediu isso? Não, ele pediu prova da piedade e de fundo de diversas. Você acha que o Ministério vai pedir coleta? Ai, mano, nós temos nós temos um processo ali e nós vamos pagar tanto de indenização e nós precisamos do reforço das coletas. Você acha que o Ministério vai pedir coleta assim? Não, ele vai pedir a Irmandade. Fundo de viagem, coleta de diversos, obra da piedade, 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 obra da piedade. E aí ele pega da obra da piedade e paga os 10 mil de indenização por CCBista aqui. E pronto, e você nem ficou sabendo, seu otário. O Judas foi subornado por 30 moedas de prata. De onde foi que os sumos sacerdotes da época pegaram o dinheiro? Pegaram o dinheiro da coleta da viúva lá, sabe? A viúva lá jogou a moeda, achando que ia para ajudar pobre. Não, meu sacerdote pegou o dinheiro, comprou o terreno, e comprou Judas para atrair o Senhor Jesus. Depois Judas, com remorso lá, não quis. Aí eles pegaram aquele dinheiro e botaram no cofre. Não, eles compraram lá um campo, um pedaço de terra, que foi chamado Campo de Sangue, para enterrar forasteiros, mendigos e etc. E está até o dia de hoje. Foi com o dinheiro da coleta. Pai. E eles pediram a coleta, as moedas lá da viúva, para quê? Para ajudar pobre. É sempre pede dinheiro em nome de pobre, para ajudar pobre. Mas aqui serve para pagar de indenização de 10 mil reais. Entendeu, CCBista? Como funciona? Entendeu como funciona o reino da sacanagem? Comandado e administrado pelo Brás, pelo conselho dos bastardos mais velhos do Brasil, e seu presidente e seus asseclas. É assim que funciona. Esse é o mérito da questão. Isso é o mérito da questão. Falar, todo o maldito ministério adora citar Paulo e adora ler as cartas de Paulo. Mas vê se ele lê essa parte aqui. Ó. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Vê se ele ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e a juízo perante os injustos e não perante os santos. O ministério maldito, mentiroso, desgraçado,
leviano, ele lê as cartas de Paulo, mas ele não vai ler isso aqui. Por que ele não vai ler isso aqui? Porque ele é o primeiro a pisar. Ele é o primeiro a pisar nisso aqui. Ele tem vergonha de ler isso aqui. Ele não vai ler isso aqui nem na casa dele, nem no sofá dele. Ele vai ter coragem de ler isso aqui. Porque isso aqui é um espelho para ele. Se ele ler isso aqui, ele tem vergonha porque ele está vendo que ele é hipócrita, mentiroso, desgraçado, maldito. Isso aqui atinge ele, a consciência dele. Então ele não vai ler. Porque ele é o primeiro a pisar. E ser besta também. Quem é que vai ler essa palavra? Porque ele vai lendo e a consciência vai doendo. Ele vai lendo e vai ter uma voz no ouvido dele dizendo: rapaz, tá vendo como você é mentiroso? Tá vendo como você é hipócrita? Tá vendo como você é falso? Você não vale nada, rapaz. Você não presta, você não é crente. Você é um safado sem vergonha, rapaz. E ele lendo, e a voz na consciência dizendo isso. Você é mentiroso, rapaz. Você é um desgraçado. Você não tem vergonha na cara, não, de dizer que é crente, porque você... Tá vendo a palavra aqui? Sabe, ele vai lendo e a consciência vai acusando ele. Então ele não lê. Ele não vai ler. Olha, ouça algum de vós tendo... Aí a palavra diz, tá vendo, safado? Você é mentiroso, rapaz. Você é desgraçado. Você fala uma coisa e faz outra, tá vendo? Aí, e ele lendo e a consciência... Aí ele para. Eu sou mentiroso mesmo. Eu só falo, mas não faço. Porque eu falo para entregar na mão de Deus, mas eu aciono o departamento jurídico. Eu sou crente. Deus deixou as coisas na terra para nós. Entendeu? Eu sou mentiroso mesmo. Gostou desse vídeo? Não gostou? Vai se lascar.